In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Estamos celebrando, caríssimos, uma missa que, bom, hoje nas igrejas nos acostumamos, aqui no Brasil ao menos, a celebrar a festa da Ascensão. E neste rito já celebramos, no seu dia próprio, a festa. E por isso, então, celebramos essa missa rara. No Novo Ordos, raramente se celebra, que é aquela do domingo que incide na novena. Sim, não esquecermos isto, a novena do Divino Espírito Santo. Então, essa missa é toda realmente particular por isto. Agora, ela se situa justamente neste tempo, isto é, dos apóstolos terem uma vez, agora sim definitivamente, porque na morte eles pensaram que a ausência do Senhor seria definitiva, mas logo o tiveram ressuscitado. E depois passaram então 40 dias acostumando-se com a sua presença ressuscitada, gloriosa. E agora, isto é, na festa da Assunção, é que se dão realmente conta de terem permanecido sós. E até Pentecostes, essa solidão, esse sentimento e todos os sentimentos que acompanham a ausência do Senhor Jesus, é marcante, é mais forte. Então, essa missa é cheia desses sentimentos. E a palavra que nós ouvimos, então, contudo, ressoa sobretudo para nós. Porque diz Jesus que tinha dito aquelas palavras, enquanto ainda com eles, para que quando começasse a acontecer os sinais, as perseguições, eles se lembrassem da palavra que ele lhes havia dito, da previsão que ele havia feito. Sim, com certeza isso serve para os apóstolos, porque na igreja primeva sabemos bem de como foi difícil pregar o evangelho, como não foi tão facilmente aceite, e como sofreram perseguição, e o martírio, e a coisa foi oficial, e era do Estado, e era da religião, aquela que até então se tinha pela verdadeira, isto é, por Israel, enfim, todas essas perseguições e sofrimentos e martírios. Então, nessa hora que eles deviam lembrar da promessa de Jesus, que ele havia feito ainda quando com eles. Mas eu queria referir isso tudo a nós, a nós que agora já estamos sofrendo e sofreremos cada vez mais. E quando o anticristo, eu ando desconfiado, já não o tenho visto, hein? Ando desconfiado. Vejam bem que essa semana Israel recebe a primeira vez como um oficial, embaixador dos Estados Islâmicos a um homem. Então, que vem fazer a paz entre Israel e os Estados Islâmicos, né? Iraque, Irã, mas que notícia é esta? Que homem é este? Enfim. Mas não precisa nem ser o anticristo, mas pode ser alguém muito associado a ele. Com certeza, muito próximo.
que já começa a exercer, como Francisco, já começa esse também a exercer algumas funções que nas Sagradas Escrituras se coloca tudo sob o título geral do Anticristo. E então, quando estivermos sofrendo a perseguição, agora já sofremos a perseguição do falso profeta, terrível a perseguição por causa do cisma que conduz toda a igreja. Não há perseguição pior. Não há perseguição pior do que aquela de perder a fé, queridos. Não há. Matem o corpo, mas se matarem a alma... Por isso, às vezes, a gente diz que o falso profeta é ainda pior que o anticristo. Sim, esse também perseguirá a fé. E até com subterfúgios, como faz Francisco. Mas é que Francisco vem dentro da religião verdadeira. Vem como que se fosse um dos nossos. Se bem que, como diz então o Evangelho de hoje, não conheciam nem o Pai, nem Jesus. E aqui entramos logo naquilo que queria falar-vos hoje, caríssimos. Que texto lindo, que coisa mais bonita a palavra de Deus, sempre tão rica, caríssimos. Mas, e teria assunto pano para muita manga, se diz, não é? Teria muito assunto. Lembro, por exemplo, e é tão importante lembrar daquela unidade que há. Quer dizer, Jesus vai ao céu, promete enviar o seu Espírito Santo, mas envia ele do Pai. Quer dizer, essa unidade que há de comunhão e de ação ad intra da Santíssima Trindade. Isso é um assunto bonito. Já desenvolvemos alguma coisa. Um dia o tornaremos ainda. Podia ser um assunto de hoje. Mas a mim me interessa assinalar do texto evangélico isto. Quer dizer que o Espírito Santo traz a revelação do Pai e do Filho. Aliás, ele recebe tudo o que o Filho tinha recebido do Pai. Recebe tudo do Filho. E, portanto, novidade por novidade mesmo, não há nenhuma na ação do Espírito Santo. Não venha Bergoglio e sua gangue querer nos enredar com esse Espírito Santo que ele prega, com as inovações e as novidades do Espírito Santo, porque não pode absolutamente contradizer Jesus, sua pessoa, sua doutrina, sua moral. Não pode contradizer. Então o Espírito Santo que faz esta comunhão intratrinitária. É este o prometido. O prometido do Pai e agora o prometido de Jesus que esperamos. Mas não é só ele que vem dar testemunho e colocar tudo aquilo que Jesus ensinou. É tão importante este ponto. Mas o Espírito Santo diz: e vós que me acompanhais desde o princípio. Meus queridos, aqui isto é muito esclarecedor. Primeiro, são dois que dão testemunho neste mundo. Dois dão testemunho da Trindade neste mundo. Isto é tão importante dizer, e eu repito. São dois os que neste mundo dão testemunho da vida intratrinitária. O Espírito Santo e aqueles que acompanharam Jesus desde o princípio, que aderiram a Jesus desde o princípio. Queridos, que grande mistério é este para a Santa Igreja Católica. Só com essa palavra se derrubam todas as heresias, caem todas as falsas
as religiões, superam-se todas as divisões entre os cristãos, se proclama que não existe outra única religião senão somente a igreja da Igreja Católica, todas as seitas, inclusive a bergoliana, e sobretudo a bergoliana, sobretudo a seita de Jorge Mário Bergoglio, cai tudo por terra diante deste mistério, destes dois que dão testemunho, o Espírito Santo e aqueles que estão com Jesus desde o princípio. E aqui se vê a importância da tradição apostólica. Não há Bergoglio e Papa nenhum, só Pedro foi o apóstolo. Depois de Pedro, mas nenhum Papa foi apóstolo. Só Pedro foi apóstolo. E acompanhou o Senhor desde o princípio. E por isso, nada do que nós, não digo Bergoglio, mas a Santa Igreja ensinou depois, pode estar em contradição com aquilo que Pedro ensinou, que está recolhido nos Santos Evangelhos. Marcos, por exemplo, sabemos, recolhe o Evangelho de São Pedro. E em todo o Novo Testamento, e toda a tradição da Igreja é feita justamente na fidelidade a isso que nós recebemos do tempo apostólico, da Igreja apostólica. Não há inovação a fazer. Não há que se pegar ao Espírito Santo ou a Bergoglio ou a qualquer outro para inventar e inovar coisas que, na verdade, são contra o Santo Evangelho, contra Jesus, contra os apóstolos, contra a comunhão trinitária. Contra a comunhão trinitária. Aqui estamos num ponto realmente maravilhoso, importante. Quem compreende essas minhas palavras até agora, queridos, vai poder realmente receber o Espírito Santo e nesses tempos de grande tribulação ficar em paz. O que acontece? Acontece que justamente aqueles que não compreendem, não recebem estas minhas palavras, não compreendem este ensino, não aceitam isto, fazem parte do time de Bergoglio, de todas as seitas aí que saíram da cristandade, de todas essas falsas religiões que graçam no mundo, e do espírito mundano, satânico, que hoje dirige as nações, essas famílias que querem dominar o mundo, e todas as realidades subjacentes. Estes, queridos, justamente, dizia a leitura hoje, o Evangelho, estes não receberam a tradição apostólica, não receberam o Espírito Santo de Jesus, não conhecem o Pai e o Filho. Não conhecem o Pai e o Filho. O Pai e o Filho só se conhece pelo Espírito Santo, que vem da comunhão trinitária, e pela revelação de Jesus, que aqueles que o acompanharam desde o princípio receberam e transmitiram fielmente. Está tudo dito aí, está tudo dito aí, queridos. Mas então estes que não recebem, que não querem receber o nosso testemunho, se voltam contra nós. Se voltam contra nós na força e no ímpeto de Lúcifer, de Satanás e de toda a sua companhia. Na epístola,
São Pedro nos dá o remédio de afrontarmos este tempo tremendo, terrível, que vem sobre nós. E já não vai vir, já está sobre nós. Digo e repito, não há pior perseguição do que aquela que se faz contra a santa fé. Não há pior. E esta perseguição é justamente aquela que dirige Bergoglio em todo o seu pontificado, mas que aparece claramente nas duas exortações apostólicas pós-sinodais que ele assina. Aquela primeira, onde ele expõe o seu programa de destruição da igreja, que é a Evangelii Gaudium, e esta última do Amoris Laetitia, que é a abertura da igreja ao pecado. É o pecado grave, ao pecado contra a Santíssima Eucaristia, ao pecado contra o amor, mesmo o amor cristão, o mais devotado, aquele que se recebe no matrimônio. E não se esqueçam que no matrimônio se exerce aquele mandamento do amor que todo o cristão recebe e deve viver desde o seu batismo. É a sua radicalização, até aquela comunhão de carne que caracteriza, então, o matrimônio. Olha que coisa mais linda. Esta é uma definição de matrimônio que eu gosto de dar. E antigamente, quando dava curso para noivos, eu lhes dizia. Então, queridos, pronto. São Pedro nos dá, na epístola de hoje, então, os remédios que vêm sanar todos esses ataques, e o pior deles, eu dizia, é aquele promovido por Francisco, neste cisma, que ele, por mais que não reconheçam, por mais que não falem, não digam, mas houve um cisma, nesse cisma que ele fez, rompendo com a Santa Igreja Católica. Francisco rompeu com esta tradição apostólica daqueles que conviveram com o Senhor Jesus desde o princípio. Olha que coisa mais linda, mais clara, mais límpida tudo isso, queridos. Hein? Pois então, o remédio de Pedro é este. Bem, em primeiro lugar, com certeza, a oração. Podem ler lá na epístola da missa de hoje. A oração. Essa é muito importante. Mas não depois dela a caridade, a fraternidade, a hospitalidade. São Pedro usa essa palavra na epístola de hoje. A hospitalidade. E daí é que eu lembro aquilo que eu estou tentando fazer. Claro que me falta gente. Eu estou realmente com quase ninguém. Mas eu quero formar uma comunidade. Quero me retirar com essa comunidade a um lugar escondido dos ataques do anticristo e viver realmente a fraternidade. É isso que a gente, é o nosso ideal, é o que nós planejamos, queremos fazer, mas sozinhos realmente não. Claro, sozinho não faço comunidade. Sozinho eu não posso fazer comunidade. E eu e a minha irmã e uma ou duas senhoras que se vê aqui comigo de vez em quando, não podemos fazer comunidade. Precisamos de muito reforço, inclusive, claro, econômico, inclusive econômico. Mas esse é o remédio que São Pedro nos dá. Aquele, digo, da fraternidade, do amor mútuo, da hospitalidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.